eu achei engraçada a profunda cara de pau do bolsonarismo brasileiro de tentar levantar os elogios que o Renan fez ao Janones e tal, e dizer que veja, os bolsonaristas defenderam, não é que eles passaram pano, eles defenderam um cara que cometeu rachadinha, que foi o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é filho do Jair Bolsonaro, e mais do que ser filho do Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro foi objeto de uma operação protetiva em torno dele, que envolveu nada mais nada menos que negociações com o STF, negociações com o parlamento, a desbaratação, a diluição da Operação Lava Jato, a transferência, você deve lembrar isso, a transferência do COAF, tinha um negócio lá do COAF, o COAF, se vocês esquecem disso, o COAF foi afetado especificamente por conta do Flávio Bolsonaro, porque ele estava investigando o Flávio e mais algumas pessoas. O Bolsonaro fez isso lá atrás, no início do imbróglio, no início do problema. O Bolsonaro fez, em relação a todas as pautas da direita, um sacrifício generalizado para salvar o seu filho e talvez a si próprio de alguma acusação de rachadinha. Isso foi o que aconteceu com o bolsonarismo. E durante todo esse tempo, o MBL foi insistente em denunciar, em expor, em mostrar a verdade, em apontar o dedo, em falar e tal. Qual era a reação padronizada dos bolsonaristas? A reação padronizada era de ignorar tudo isso. Então vamos ignorar isso aí é a coisa do PSOL Kids, dos esquerdistas, esquece, o MBL tem o seu projeto de poder, nós não gostamos. Então, os bolsonaristas vocês tiveram, bolsonarista, que aceitar essa contradição moral. De tal maneira que, a essa altura do campeonato, vocês não podem chegar e falar de ninguém. Vocês não têm moral pra falar de ninguém. Vocês não podem chegar. Veja, o Janones nunca pertenceu ao MBL. O Janones não é o filho do Renan. O Janones não é parente de ninguém. O Janones nunca foi projeto. Nunca aconteceu nada entre Janones e MBL. Ele foi elogiado de forma pontual pela habilidade que ele tem com redes sociais, que é uma habilidade notória, uma habilidade sabida. E também pela capacidade que ele tem, que é também negável, de falar com o tal do homem comum. Segunda coisa, quando o Janones recebeu esses elogios pontuais, sobretudo do Renan, ninguém sabia que ele estava cometendo rachadinha. Você não sabia, não era uma coisa ex post facto. Cometeu a rachadinha, aí eu vou elogiar. Não, isso foi antes, ninguém sabia disso. O negócio veio a público agora. E, por sinal, expôs realmente. Foi uma coisa muito lamentável para ele, que fazia todo um alarde. Mas o que os bolsonaristas eles não conseguem aceitar é que o MBL tem realmente superioridade moral sobre eles. Isso é a coisa que os caras não conseguem aceitar de jeito nenhum. Nós temos superioridade moral no presente momento para falar. Se você for pensar e dizer, mas o MBL no futuro talvez se corrompa e vai acontecer porque isso é o que acontece... Eu não sei o que o futuro nos reserva, não acho que isso vai acontecer, porque as pessoas que aqui estão no movimento são pessoas de fibra, de honestidade, de valor moral indubitável, por tudo que eu vi. Mas isso é futuro. No presente momento, nós não temos ninguém que comete rachadinha. Ponto final. A gente vai eleger um monte de gente e as pessoas não vão cometer rachadinha. E se as pessoas vierem a cometer rachadinha, a gente vai descobrir e vai expulsá-las. E elas serão ostracizadas, serão humilhadas e serão retiradas do Movimento Brasil Livre pela porta dos fundos. Ao contrário do que o bolsonarismo faz. O bolsonarismo acolheu, passou o pano e ocultou a rachadinha da família Bolsonaro. Então, assim, é uma vergonha e um absurdo que eles venham a público com uma cara de pau, cinismo, de atacar o Renan e atacar o MBL sobre rachadinha por um elogio. Que é isso? Bolsonarista tem que ficar quieto. O cara tem que ficar calado, fique na sua. Tire a sujeira da sua putrefação moral da nossa frente. Cala a tua boca. Bolsonarista tem que calar a boca e ficar quieto aí na sua. Essa é a real. Os caras são sujos e vêm com um papo furado. O próprio Nicolas, não foi o Nicolas que falou e veio com atacando.
Onde é que vocês estavam quando aconteceu o rolo do Flávio? Vocês estavam apoiando. Então, assim, não tem. Tem que ficar, ó, quieto. Tu falaste agora da questão do COAF, eu lembrei de um comentário que eu recebi esse final de semana, achei genial, assim, achei muito bom, assim. Dos vários xingamentos, sai do MBL, porque onde é que do isentão? Daí teve um negócio que eu achei muito bom, que o cara mandou assim pra mim. Onde o MBL estava quando o STF impediu o presidente de nomear um diretor da Polícia Federal? Cara, eu achei isso genial, assim, o cara tá nos cobrando, assim, ó, tá claramente rolando uma interferência política num órgão de extrema importância. Todo mundo denuncia que havia uma motivação política de intervir na investigação da Polícia Federal, e o cara tá dizendo que queria que a gente estivesse lá defendendo o Bolsonaro. Eu achei isso bizarro, achei isso estranho e bizarro. Sobre a questão da rachadinha, eu vou ser bem sincero assim contigo, Ricardo. Eu acho que isso é... Na situação que a gente vê o Brasil, sendo da esquerda, sendo da direita, etc., é uma coisa de ladrão de galinha. É ladrão de galinha, endêmico. É errado, é óbvio que é errado. Prática gente. generalizada. Só que eu tenho medo de cair num falso moralismo, tá? Porque eu pessoalmente, Jota, né, como eleitor, como cidadão, como às vezes comentarista aqui, eu acho que a rachadinha, ela acaba se tornando... Porque faz parte da política brasileira. Faz parte da política brasileira. É algo errado? É óbvio que é algo errado. Quem for investigado e for punido por isso, tem que ser punido, tem que ser esquecido, cair no esquecimento. Mas quando a gente trata disso com uma pauta política alarmante, que precisa ficar incessantemente tocando nesse assunto, eu particularmente me sinto desconfortável, né? Porque é a mesma coisa que o pessoal fala, falar do Israel e de Hamas. Cara, eu não me sinto à vontade falando de Israel e Hamas, porque não é alguma coisa que me toca. Então, quando eu chego aqui e fico puto pelo Paulo Monet, quando eu chego aqui e fico puto pelo Flávio Dino, eu realmente estou puto. Eu não posso me indignar com algo que, na minha visão, do ponto de vista como eleitor e como analista político, não é algo que me incomoda em tamanha magnitude para que eu expresse o meu descontentamento. Mas tem coisas que me despertam descontentamento nessa história toda. A primeira delas, a fragilidade do bolsonarismo em atacar o MBL. Isso foi escancarado hoje. Nitidamente eles estavam desesperados, ao ver desde o nosso sucesso nos congressos estaduais, ao ver o nosso sucesso com a produção na revista Valete e tomando o espaço em algo que eles falharam, porque o Bolsonaro tentou tomar espaço do ponto de vista de construção mais intelectual de uma direita brasileira, e eles falharam fortemente. Teve uma iniciativa do Eduardo, que eu não lembro qual era, mas que ele buscava criar, tipo, um projeto, tipo um clube MBL. Lembra que tinha um negócio assim? Esses caras sempre fazem alguma coisa desse tipo. Teve isso, daí depois teve mais não sei o que, o CEPAC, falhando, e vendo o Bolsonaro... E vendo o MBL em ascensão, em todos os seus projetos que estavam sendo tocados, desde o clube, vendo a live do Renan, do Arthur colocando 500 novos membros no clube, sabe? Então eles estavam desesperados em tentar achar alguma forma de atacar o MBL e não estavam achando, desde o Congresso Nacional com quase 3 mil pessoas. E acharam o quê? Um tweet antigo do Renan falando o óbvio. Que o Janones realmente tem uma expertise em comunicação. Eu publiquei isso no Twitter hoje. Por que eles não pegam o tweet do Renan, as lives que o Renan fazia aqui, eu acho que o Ricardo até participou de algumas, elogiando o Nicolas pela capacidade de comunicação dele, e falam que ele é bolsonarista? Então o Renan, por elogiar a capacidade argumentativa do Nicolas, vira um bolsonarista por causa disso? Por reconhecer que adversários políticos, e sim, um adversário político tem qualidades inegáveis. Porque o Janones, quando ele entra no jogo eleitoral, ele destrói o bolsonarismo. Destrói. O Lula só teve sucesso nas urnas, possivelmente, pela atuação e a capacidade de comunicação do Janones. Então, sim, ele é um cara competente. É um cara competente que a gente discorda, não tem problema. Mas quando as fake news do bolsonarismo eram sendo expostas pela mídia e muitas vezes algumas atuações covardes do Poder Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral vieram advindas da tática de alguns grupos aí desse ninho, dessa cracolândia bolsonarista que falavam mentiras, como se fossem mentiras necessárias para combater o discurso petista, quem entrou no jogo sujo foi o Janones. Quem desceu do degrau foi o Janones. Que o Janones inventou, que daí começava a pegar aquelas montagens do Bolsonaro falando que ele comia índio,
Lembra disso? Nossa, é verdade, caramba. Ah, ele é canibal. Caramba, Eu lembro você de uma. foi longe disso aí. Eu lembro né? de Você uma foi dele longe falando no disso aí. Facebook, cara. Olha só. O Facebook falando que o Collor ia ser ministro. Aí perguntaram pra ele, de onde que você tirou essa informação? Ele respondeu, qualquer pessoa pode ser ministra. Eu posso ser ministro do Bolsonaro. Cara, mano, ele é muito bom. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ó, você citou isso aí, até entrou pessoa no clube. Parabéns, Pirajá. Fala mais uma então. Pessoa- Vai. Fala mais uma, Fala mais uma fala aí. outra do Não, Janone. não lembro vai. agora. Ah, pô, Ah, o Janone ficou tá dando tímido, clube pra gente.